Oi, oi, que legal que você acessou o vídeo. Então, aqui eu vou te mostrar de que maneira usar as bolinhas que eu te presenteei para fazer um trabalho de dessensibilização de dor, tá? Então, existem, na verdade, vários tipos de bolinha, tá? Essa que você recebeu é uma bolinha cravo, é uma bolinha de borracha mais macia. Existe também as bolinhas de tênis, que eu uso muito aqui no estúdio, tá? Que já são um pouquinho mais rígidas. E existem essas bolinhas aqui, que são bolinhas mais rígidas ainda, tá? Mais durinhas, então, para quem já iniciou esse processo pela macia, pela intermediária e que quer forçar um pouquinho mais, sentir um pouquinho mais dessa desativação de pontos de dor miofascial. Então, vamos lá, vamos começar? Então, a gente vai começar trabalhando a região cervical e aí a gente posiciona as bolinhas de maneira que elas fiquem aqui nessa região, tá? Entre a coluna e a escápula, nessa região muscular e não de saliência óssea, tá bom? Vamos lá, vamos deitar, se acomodar. Isso aí, tá? Aí a gente vai juntar as mãos, os braços esticados e a gente vai levar lá para cima, para o alto da cabeça e volta. E toda vez que a gente traz para o alto da cabeça, existe uma pressão maior lá nas bolinhas e no corpo. O outro movimento, a gente pega nos antebraços, tá? E a gente leva para um lado, girando a cabeça para o outro e volta para o meio. E gira para o outro lado, os braços e a cabeça. Sempre retorna para o meio e lateraliza. Aí a gente pode fazer no sentido horário, e no sentido anti-horário também. E por último, o terceiro movimento que a gente entrelaça os punhos, tá? E leva para o alto e para baixo, que nem no primeiro exercício. E você pode fazer quantas repetições você quiser, mas que faça de preferência no mínimo 8, tá bom? Então agora a bolinha ela vai descer lá para o bumbum, lá para aquela região glútea, região de piriforme, região de dor ciática, tá bom? Então vamos deitar e vamos colocar a bolinha lá no bumbum, tá? E aí a gente vai esticar a perna e voltar. Estica, aumentando a pressão e volta aliviando. Gosto também de fazer esse movimento de esticar, rodar, voltando. Esticar indo, rodar voltando. Esticar indo e rodar voltando. Ou então no outro sentido, rodar e esticar. E a gente vai fazendo isso de forma alternada. E soltando o peso do corpo sobre a bolinha. Aqui nessa região também a gente pode, intensificar a pressão de um lado. E aí você pode fazer até dar uma aliviada na dor e retorna. E vai para o outro lado. A gente tem a sensação que dói, 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 dói. E aí alivia. Quando alivia, volta e vai para o outro lado. Dói, dói, dói. Alivia, retorna e vai para o outro lado. Ok? Muito bem. Outra região boa, tá? Para desativar pontos é aqui
na perna, na panturrilha. Então essa é para quem tem cãibras, para quem faz atividade física, para quem corre, pedala e que tem essa tensão maior na panturrilha. Aí eu acho até interessante, primeiro fazer em uma perna e depois na outra. Aí você pode colocar até as duas bolinhas. E aí o que a gente faz? A gente tem que, ó, deslizar sobre essa bolinha. Aqui a gente não sente tanto a pressão quanto lá na cervical, porque o peso do corpo não é tão significativo. Ok? E aí depois na outra perna. Por último, a gente tem a desensibilização da sola do pé. Então, para aquelas pessoas que têm fascite plantar ou só mesmo uma tensão maior na sola do pé, tá? Aí a gente faz com uma bolinha de cada vez, um pé de cada vez, e a gente vai fazer pressão e arrastar o pé sobre essa bolinha, fazendo uma massagem, tá bom? Isso aí, então, ó, a gente pode apertar em pontos e a gente pode rolar o pé sobre a bolinha. E uma dica que eu dou para você que tá aí no consultório e que de repente quer deixar essas bolinhas na gaveta e que não vai ter o tempo de deitar no chão para fazer isso, faça contra uma parede. Então, dá para escorar na parede, tá? E fazer os movimentos de braço, tá? Dá para colocar a bolinha nessa região de glúteo e também encostar numa parede, tá? O que acontece? O peso do corpo não vai ser tão grande, então não vai ser tão intenso esse trabalho de desensibilização, mas já tá valendo, né? Na hora que a dor aperta, já dá pra dar uma trabalhada, tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Até mais!